quero já falar da sua camiseta. Gostei bastante. Mente vazia, oficina de coach. Você critica bastante os coaches lá no seu canal. Bastante. Tem umas coisas assim que chega a ser curioso, né? Porque tem algumas personalidades que fazem uns vídeos que é meio coach, meio religioso. E aí, uns falam sobre prosperidade, outros já falam mais sobre vestimenta, né? Tipo, o que pode, o que não pode. E eu vejo você falando a respeito disso, né? Uma das coisas que, querendo ou não, meio que se tornou... Não vou dizer moda, mas se tornou um determinado público, né? Do nicho cristão, principalmente no Brasil, tem a ver com essa, digamos, teologia do coach, que é a teologia da motivação, que é o cara falando e as pessoas se refletindo, chorando, se emocionando, mas um pouco mais distante da teologia. Não, demais, tem demais hoje. Eu não sei se você lembra, antigamente você tinha, o que era o coach lá nos primórdios, né? Lá atrás. Tem até aquele... Como é que é o nome daquele cara que era famoso? Ele tem a palestra dele da escada, o Daniel Godry, acho que é alguma coisa assim. Daniel Godry. Não é? Então você tinha antigamente, lá nas empresas, você não tinha a internet, então tinha essas palestras aí. Você tinha essas palestras que, pra mim, por exemplo, eu nunca fui a uma palestra do Daniel Godry, mas chegou pra mim através de vídeo. Então, mas o que era uma coisa... Era difícil a disseminação, disseminar isso. Ok, mas aí você tinha esses caras que eram lá o cara que ia pra empresa pra... injeção de ânimo na galera e tal, com base na sua filosofia ali. E não tinha muito a ideia de você falar, não tinha uma ideia ali religiosa, era basicamente uma ideia motivacional. Claro que pra mim continua sendo uma ideia de religião, porque você tem ali de onde que vem? A sua motivação vem baseada em quê? E pra eles era, a força tá dentro de você. Tá. Olha, você tem força, confia em si mesmo, você é um leão, e pá. Beleza. Só que é o seguinte, aí você tem o advento da internet, das mídias sociais, e você tem o advento de muitos evangélicos oriundos de igrejas neopentecostais, que eles pegam essa ideia do coach lá, do que era o palestrante de autoajuda, era chamado assim no ano passado, era o palestrante de autoajuda, que ia lá para dar uma palavra motivacional, fazendo com que você acreditasse em si mesmo e põe o seu potencial para fora, que você vai explodir, vai ser um leão, a lagartixa que tá aí vai virar um leão. E aí vem então os coaches modernos. Como é que é esse coach moderno? Ele acrescenta uma pitada religiosa, uma pitada evangélica. Porque antigamente vinha o coach, vinha o palestrante de autoajuda e falava, se você confiar em si mesmo, acreditar em si mesmo, você vai arrebentar. Era a ideia do pensamento positivo. E aí os coaches evangélicos ou os modernos, eles pegam a ideia do pensamento positivo, que se você pensar de maneira positiva, você pode fazer qualquer coisa. Você vai desabrochar, o seu potencial vai vir à tona. Eles pegam essa ideia pagã do pensamento positivo e trazem para a igreja. Só que agora com uma roupagem cristã, com uma roupagem evangélica. Aí eles falam não em pensamento positivo, mas em fé. Mas é a mesma coisa, é pensamento positivo. Agora se tornou fé. Porque aí, agora é o seguinte, antes eu olhava e falava, eu sou o cara, eu sou o bichão, a força está dentro de mim. Agora, não, peraí, agora não é pensamento positivo, é fé. Eu tenho fé e Deus, quando eu tenho fé, Deus faz tudo o que eu quiser. Então, eu vou dar um exemplo de como que é pensamento positivo. Um vídeo que eu fiz reagindo ao Pablo Marçal. Eu reagi ao Pablo Marçal. Que é a ideia de pensamento positivo que entrou na igreja com roupagem evangélica. Teve o LeBron James foi fazer uma cesta. E ele errou. E aí todo mundo brincando. Isso é aposta. O LeBron errar é aposta. Isso é aposta. O pessoal brincando. Aí apareceu o sábio da montanha. Né, o Marçal, o sábio da montanha, que vê o que ninguém vê. Aí ele comentou assim lá nesse vídeo: se você fizer a sua parte em casa, você treinar e fizer a sua parte, vai dar certo, você vai ganhar. E aí eu peguei essa fala dele e fiz um vídeo. Isso aqui é a essência do pensamento positivo, tá vendo? Desde que você tenha pensamento positivo, que você trabalhe duro, você vai conquistar qualquer coisa. Aí eu falei, Marçal, é matematicamente impossível isso. Pegando a sua própria alegoria que você pegou do basquete. Vamos começar dela para partir para outras coisas. Você não está preocupado com basquete, obviamente, mas tem que ser verdadeiro, principalmente em relação a essa primeira ilustração que você está dando aqui, que é a do basquete. Então, se eu pensar de maneira positiva, e eu vou dar um toco, eu vou enterrar, eu fizer a minha parte, e o outro que vai tentar dar o toco em mim... Fizer a parte dele também? Não vai ter... vai perder. Alguém vai falhar. Exato, alguém vai errar. Então, assim, eu falei, é matematicamente impossível a ideia do pensamento positivo. Claro. Então, é inegável que o pensamento positivo, o cara sai de casa para vender.
e o cara fala assim, pô, eu não vou vender. É óbvio, você não vai mesmo. Não vai. Não vai, ânimo nenhum. Então o cara tem um pensamento, poxa, vamos lá, vai dar certo, Deus tá comigo. É claro que sem o ânimo, o que o cara faz sem ânimo? Agora, o problema da ideia do pensamento positivo é a crença de que você se torna praticamente uma espécie de Deus. Desde que você pense de maneira positiva, você pode fazer qualquer coisa. É engraçado que isso de início é motivador, mas a longo prazo isso pode ser muito desmotivador. Porque desde que você pense de maneira positiva, você pode conquistar qualquer coisa. Mas isso quer dizer que a sua vontade é uma espécie de coisa soberana, que ela sobrepuja qualquer um. E eu fico vendo muitos vídeos do tipo assim, como eu li o Eclesiastes de Salomão e aprendi o segredo da riqueza, sabe? Como eu vejo essa teologia da prosperidade, teologia do coach, muito focado em pessoas assim que tem um padrão de vida elevado, sabe? Viaja pra fora do país sempre, carro importado, casa de milhões. E eu fico pensando se é porque o Brasil é um país pobre que de repente isso tem um terreno fértil ali, sabe? Muito mais, com certeza. A teologia da prosperidade tem. E você vive num país em que uma boa parte da população ela rala para sobreviver. Então é óbvio que quando o cara chega e fala, ei, eu tenho um jeito aqui mágico aqui para você ficar rico. É claro que isso é muito sedutor e acaba pegando muita gente. Então o coach, ele é o pastor da teologia da prosperidade. Só que sem aquela roupagem tão religiosa. Sem aquela roupagem tão assim, igreja. Agora não tem mais o dízimo. Mas aí tem, igual eu até brinco assim, né? O cara fala assim, pô, eu não sou mais enganado por pastor neopentecostal que só pede dinheiro, não. Não sou mais enganado por ele, não tô mais dando meu dinheiro pra ele. É mesmo? Agora tá dando dinheiro pra quem? Tô dando pro coach, paguei 3 mil no curso dele lá pra ficar rico. Então você vê, ele só trocou, né? E saiu o pastor neopentecostal, por conta desses pastores a cada dia vão caindo vão perdendo a credibilidade, e vem esse coach que ele vende uma mensagem parecida, só que numa roupagem diferente. Tá vendo? Não tem igreja aqui, não é uma igreja, eu não sou pastor. Mas se você olha o linguajar do Pablo Marçal, é muito parecido com o da teologia da prosperidade, mas muito. Não por acaso ele vem de uma igreja que crê muito nisso, né? Se você repara o que esses coaches pregam hoje, você vai ver o próprio Pablo Marçal. De onde ele veio, a igreja em que ele participou, tem uma crença na teologia da prosperidade. O grande mestre deles foi o Kenneth Hagin. O Kenneth Hagin é um cara que ele influenciou, por exemplo, um dos grandes nomes da teologia da prosperidade no Brasil é R.R. Soares. O R.R. Soares fala o tempo todo sobre o Kenneth Hagin. Então você está vendo? Esses caras, eles pegaram essas ideias da teologia da prosperidade e eles misturaram com pensamento positivo, aí surgiu o coach. Mas vamos falar a verdade também, né? Querendo ou não, isso tá aumentando o número de um jeito ou de outro, tá aumentando o número de cristãos no Brasil, evangélicos, mesmo que sejam neopentecostais. A gente sabe que existem divisões aí dentro do ramo protestante. Você mesmo falou que você é reformado, né? Você tem a linha batista, presbiteriana, e por assim vai. Mas tá aumentando. Exato. Tem muita gente hoje que posta vídeos, mudei de vida, porque, enfim, quando eu comecei a frequentar a igreja, comecei a fazer um devocional, comecei a rezar, e aí eu parei de beber, parei de trair, parei de ir pra balada, rolê, comecei a ficar mais saudável, minha vida melhorou, e aí eu comecei a focar no trabalho, na família. De um jeito ou de outro, isso também está ajudando reforça essa mensagem da teologia da prosperidade. Tem uma... Durante o movimento de grande avivamento dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos aconteceu algo que eu acho que está acontecendo com a gente hoje aqui também. Nas fronteiras, quem ia para as fronteiras? Lá ia gente sem família, geralmente ficavam os homens que estavam construindo a sociedade. E qual tipo de igreja que chegou lá? Lá nas fronteiras americanas, geralmente as pessoas chegavam antes das instituições, ou seja, antes do Estado, antes da escola, antes da igreja. E aí era uma bagunça, E aí quais foram os mensageiros que foram pregar lá? Nancy Pearcey, no seu livro Verdade Absoluta, ela vai dizer que eram pregadores mais emocionais, que tinham um grande nível de persuasão, cara bom de fala, mas que tinha uma teologia meio rasa. Uma teologia rasa. E esses caras, eles eram fisgados mesmo. E os caras, muitas vezes, mudavam até... O cara que era beberrão parava de ser beberrão. Mas tinha uma teologia muito rasa.
não tinha muita substância interior nas suas crenças. Então eles tinham uma questão muito superficial ali. Jesus Cristo fala sobre isso na parábola do semeador. Ele fala, ó, eis que o semeador saiu a semear, lançou a sua semente. Tem uma semente que caiu entre os espinhos, outra entre as pedras. E Jesus vai explicando, olha, esse solo aqui entre as pedras é aquele cara que a semente caiu ali, mas é superficial, ela não fincou, não fez raiz. E aí ele tem uma aparente conversão. Então tem muito disso. Eu acredito que tem muito disso. E a pessoa tá ali, mas não teve uma conversão genuína. Na realidade, essa pessoa, se ela fosse na macumba e o macumbeiro falasse, ei, eu tenho um jeito aqui de ajudar você a se tornar próspero, ele teria se tornado macumbeiro. Então ele vai naquilo que o ajuda. E eu acredito que ajuda mesmo muitas pessoas. Porque se o cara tava lá meio desanimadão e chega um pastor que fala, ei, você vai prosperar. O cara levanta, ele começa a crer naquilo. Ele começa a crer naquilo e não é nem que a palavra do cara seja verdadeira, mas porque agora ele tem ânimo, ele não estava nem trabalhando mais. Agora ele tem fé e ele começa por conta dessa fé, ele tem ânimo para arriscar. Ele fala, vou investir numa empresa agora. Então tem um aspecto que acaba sendo até positivo nesse sentido, né? Pega, por exemplo, o Steve Jobs. Tem um vídeo dele, do Steve Jobs, lá quando ele tá dando uma palestra, acho que em Stanford. Foi formatura da universidade, ele está dando uma palestra. E ele diz assim, olha, eu entrei na minha faculdade, mas porque meus pais queriam. Meus pais queriam, os pais adotivos dele... desculpa, a mãe biológica só concordou em adotá-lo, levando os pais adotivos ao seguinte compromisso. Você vai ter que colocar esse moleque na faculdade. Só que lá na faculdade ele viu que aquilo era muito gasto, ele não estava sendo produtivo para ele. E ele decidiu sair e se especializar e fazer apenas lá o curso lá de artes, eu não lembro qual que era, lá de caligrafia. Só que ele falou, olha, mas na época aquilo ali eu não vi nenhuma implicação na minha vida. Mas depois de muitos anos, aquilo ali foi fundamental para a Apple. A Apple sempre teve a ideia da beleza, da estética, e os outros computadores era aquela coisa feia. O meu era diferente. Isso foi fundamental para que a gente se destacasse. Mas aí é o que ele diz. Mas como é que eu poderia unir os pontos? Aí ele fala, acredite em qualquer coisa. No seu estômago, no karma, acredite em qualquer coisa. Então, é fato que para as pessoas fazerem qualquer coisa na vida, o cara tem que acreditar em alguma coisa. Porque senão, como é que ele vai empreender? Ele não tem, o empreendedor sabe que ele não tem garantia de nada. Como é que você vai empreender? Vai começar. Qual a garantia de que você vai se dar bem? Se o cara não acreditar em alguma coisa, ele não vai pra frente. Ainda que seja uma coisa errada, como o próprio Steve Jobs. Pra ele é totalmente relativista. Ele fala, acredita no destino, acredita no seu estômago, acredita em qualquer coisa, mas você tem que acreditar em alguma coisa, porque é isso que vai dar ânimo pra você seguir. Mas isso não significa, então, necessariamente que você, por acreditar em uma coisa, que essa coisa seja verdadeira, né? O que a gente chama de pragmatismo. Não significa que essa coisa é verdadeira, porque funcionou para uma meia dúzia, não significa que é verdadeiro. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas 3 meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 9394/96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo, que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área, sem exigir graduação ou diploma. Concurso de polícia militar, polícia civil de alguns estados, polícia penal, bombeiro militar, guarda municipal, concurso de prefeitura, técnico administrativo, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.